Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor e falando também aí sobre essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí esse grande jogo aí entre Flamengo e Botafogo, né? O Botafogo venceu por placar de 2-0, os gols do Luiz Henrique e do Savarino fazendo gol e tirando essa sequência do Flamengo de 12 clássicos sem perder. Então o Botafogo engatou a terceira vitória seguida, né? Sob o comando do técnico Arthur Jorge, e o Flamengo no outro lado marcou aí um ponto só em 3 jogos aí, né? Teve o empate contra o Palmeiras, derrota contra o Bolívar na última quarta-feira pela Libertadores e no domingo tivemos aí a derrota para o Botafogo. Então vamos falar aqui para vocês acompanharem aqui o nosso pós-jogo, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho, e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também acompanhando o nosso programa nas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecendo, terças e quintas, às 18 horas, o nosso Conversas Torcedor Notícias, e além também do nosso programa ao vivo de todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, além de acompanhar pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, também pelo YouTube, ao vivo. Tá bom, pessoal? E vamos falar aqui do jogo entre Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, o mando de campo foi do Flamengo. A equipe do time do Flamengo teve aí no primeiro tempo, inclusive, aí, que teve um domínio, né? Teve um domínio de jogo do Flamengo no primeiro tempo, né? Que teve mais posse de bola, né, no primeiro tempo, inclusive no jogo, né? Inclusive que aconteceu no Maracanã, teve mais posse de bola, mais finalizações, mas converter as chances não conseguiu, né? Por conta de que o Flamengo tinha colocado aí, ou melhor dizendo, poupou alguns jogadores naquele jogo na Copa Libertadores da América contra o Bolívar. Aí, meus amigos, aí o que aconteceu? O time do Flamengo tendo a superioridade na primeira etapa, né? Tendo as boas chances, alguma chance, né? Mas chutes ao gol, nenhuma no jogo, né? Pode, assim, tô vendo aqui, até aqui na estatística, né? São 14-9 em finalizações, 3-0 para o Botafogo em chutes ao gol, né? Nenhum chute ao gol, né, durante o jogo inteiro, né? O Flamengo tentou aí as 14 chances de gol, né? No primeiro tempo teve aí as chances de gol aí, 14 chances de gol aí, finalizações no jogo inteiro. O time do Flamengo teve mais finalizações. E o time do Flamengo não teve essa eficiência na primeira etapa por conta, né? Só teve uma defesa do goleiro John, né? No primeiro tempo, em um cabeceio do Pedro desviado pelo Damião Soares, e além, né, tendo aí o time do Botafogo, né, depois de um domínio na primeira etapa, né? A equipe do Botafogo teve um encaixe, né, na sua composição de meio de campo para conseguir nos contra-ataques, né? Isso é muito importante aí. Então, o time do Botafogo teve uma entrada aí do Tietê, né? Do Tietê no jogo, inclusive, e aí teve a mudança de postura do Botafogo para conseguir o resultado. E aí, quando entrou o Alan, o time do Flamengo perdeu essa força do meio de campo para conseguir até, de um detalhe que teve aí a substituição aí as substituições, né, do Pulgar e do Arrascaeta, perdendo muita força do setor de meio de campo, e aí o time do Botafogo teve um encaixe no segundo tempo que definiu o jogo, né, que definiu a partida no estádio do Maracanã. Então, tendo aí os lances do Botafogo aos 7 de uma jogada ensaiada numa cobrança de escanteio, né? De uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, né? Pelo lado direito, né? Pelo lado direito do campo de jogo da equipe do time do Botafogo, de ataque, né? Tendo aí o time do Botafogo conseguido o primeiro gol, né? Em que o Luiz Henrique fez um golaço, né? O lance de uma cobrança de escanteio, de uma jogada ensaiada, né? E até inovou na comemoração, inclusive, tendo uma inovação da comemoração por conta correndo, ele correu para o banco de reservas, tendo aí a máscara, né? A máscara
da Pantera Negra, né, que tendo aí para usar na comemoração, né, aos 7 minutos. E 4 minutos depois, o atacante recebeu amarelo por falta do De La Cruz, né, foi substituído pelo jogador Jefinho, que tendo essa continuidade, o time do Botafogo tendo aí a composição e tendo a sua cara do treinador, o treinador Arthur Jorge, que veio, né, veio ao Botafogo, né, assim, há menos de 2 semanas ele veio para o Botafogo para tentar conseguir arrumar a casa, né, conseguindo o resultado. Então, tendo uma jogada ensaiada, né, de uma cobrança de escanteio ensaiada, depois dessa jogada o Luiz Henrique fez um golaço, né, abrindo o marcador, né. E aí o time do Flamengo tentando fazer alguma coisa, tentando fazer no chuveirinho, né, as substituições do time do Flamengo não surtiram efeito, né, não surtiram efeito na partida, né. Tivemos aí a entrada do Gerson, do Wesley, do Lohan e do Vinha, não conseguindo, né, fazendo e não tinha aquela composição do meio de campo para tentar fazer de armar jogadas, né, tendo a armação de jogada e não conseguindo ter esse aspecto. E o Botafogo teve aí a velocidade aqui, temos aqui o Tietê, o Jefinho, o Gregory, o Diego Hernandes e esses 4 jogadores aqui, o Diego Hernandes, o Gregory, Jefinho e o Tietê, tiveram, né, dessa composição para conseguir fazer de um encaixe no contra-ataque, né, de contra-ataques inclusive, e uma delas que quase saiu o gol aí no jogo, inclusive na segunda etapa, em que o Rossi, inclusive, aí, fez uma defesaça no chute do Jafinho, né? Com a perna tirando para escanteio, inclusive, né? Então o time do Botafogo quase fez o gol, né? Diga-se de passagem. E aos 47, na segunda etapa, de um contra-ataque, né? De um contra-ataque do Botafogo, né? Lógico, no contra-ataque alvinegro, no lançamento do lançamento na direita, né? No lançamento da direita do ataque da equipe do Botafogo. E o Savarino fez o gol que sacramentou a vitória. Teve um lance que o Fabrício Bruno reclamou de falta, inclusive aí, né? Segundo, teve a falta, né? Cruzada pelo Jefinho, né? Ampliando a vantagem aí o Savarino, recebeu o livre. E no lance anterior, o Diego Hernandes, né? Dividiu com o Fabrício Bruno, que ficou caído no gramado. O jogador reclamou, né? De falta. E o Rafael Kraus não, né, deixou a jogada seguir, validando o gol, inclusive. Então, meus amigos, o time do Flamengo tenta se recuperar, né, assim, para mim, principalmente aí no lado do Flamengo, foi de um fracasso de planejamento que aconteceu na última semana. Por quê? Empate contra o Palmeiras sem gols, derrota lá na Bolívia e agora contra o Botafogo, isso traz muita pressão para cima do treinador, que principalmente, né, que tem essa briga interna, né, por conta da política, que vai ter a eleição nesse ano, no final do ano. Então esse é o problema a mais, né, dentro do Flamengo, do que a gente vê aí no futebol, lógico, né, vaidade política, né, isso é que eu não posso nem, né, entrar nesse ramo aí por conta disso, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que de coisas a gente que tem vaidade no caminho, isso prejudica demais o futebol do Flamengo. Mas também pelo lado do Botafogo, que foi merecida essa vitória do Botafogo, lógico, merecia essa vitória pelo encaixe do segundo tempo, né? Depois do domínio do Flamengo no primeiro tempo, que não tendo aí não fazendo gols na primeira etapa, o Botafogo teve um encaixe do segundo tempo para tentar fazer nos contra-ataques e conseguiu fazer os 2-0 por conta disso, né? Pela intensidade do jogo que o Arthur Jorge está fazendo, né? Diga-se passagem, ele está conseguindo fazer para mudar de um aspecto do Botafogo depois de uma derrocada no ano passado, isso é muito importante dizer isso, né? Mudando o panorama do Botafogo, panorama, né, mudando dentro do Botafogo, e é muito importante e que o Botafogo está tendo aí. Então, o time do Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro de Futebol, né, líder do campeonato, né, líder do Brasileiro de Futebol, e não é à toa isso, né, não é à toa, né, com 9 pontos ganhos, e o Flamengo na 8ª colocação com 7 pontos ganhos. Então, temos aí o time do Flamengo enfrenta contra o Red Bull Bragantino no sábado, né, pelo Campeonato Brasileiro, e no domingo Botafogo recebe o Bahia no Newton Santos. E na Copa do Brasil, né, jogos de quarta-feira, temos aí o Flamengo enfrenta o Amazonas, 9h30 da noite, né, o jogo que vai acontecer no Maracanã pela Copa do Brasil, e o Botafogo enfrenta contra o Vitória na quinta, às 19 horas, no Newton Santos. E só para a gente lembrar aqui, o Botafogo interrompeu essa sequência de 12 clássicos,
do Flamengo sem perder, né? O time do Flamengo não saía derrotado para um rival há quase um ano que não saía derrotado para um rival carioca, né? E o Botafogo, inclusive, havia sido o algoz da última derrota, né? Inclusive que teve aí no placar de 3-2 no Maracanã. Então temos aí esse registro aqui. Não foi 3-2 para o Botafogo no ano passado, né? O Flamengo venceu por 2-1 no ano passado no Newton Santos e agora o Botafogo voltou a vencer no Brasileiro o placar de 2-0. Então temos aí no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, pessoal? Então, meus amigos e minhas amigas, então, o Botafogo evoluindo, né? Tá tentando evoluir, né? Agora tentando conseguir a 4ª vitória contra o Vitória, né? Seguida, né? Inclusive. E o Flamengo fazendo as pazes com a vitória e principalmente o Tite mudar a mentalidade dele para tentar conseguir ter uma mente vencedora, né? Que é muito importante, que a torcida do Flamengo espera disso. Então, é uma coisa que a gente sabe, no Flamengo é diferente. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia de sempre aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa do Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas com vocês. E aos sábados, 11 da manhã, ao vivo, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do programa, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pela Dial 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor pra você. Valeu, galera!